E aí, vamos aqui hoje aprender sobre as leis da piscicultura que você deve seguir. São 4 leis, na verdade, são 4 leis fundamentais e dentro dela você vai basear a sua piscicultura, tá? Então, o que você tem que fazer? Tudo na vida tem leis, tá? Um dia desse eu estava lendo livros, as 25 leis de sucesso, e nessa tem as 25 leis que você deve seguir para você obter sucesso na vida. A piscicultura, ela também segue muito nessa questão de lei. Só que no caso aí eu selecionei 4 leis fundamentais que você não seguir na piscicultura, você não vai saber onde é que você está, nem onde é que você está fazendo, tá? São leis fundamentais. Então vamos logo para a primeira. A primeira lei é a lei de onde você identificar o que você está fazendo, tá? E qual é o caminho que você está indo, tá? Antes de você começar, você tem que identificar, você tem que fazer a lei do planejamento. É a lei detalhada de você definir para onde você está indo, qual é os recursos que você está indo. É igual você dizer, eu vou para uma viagem a passeio com a minha família. Você tem que fazer uma lista do que você tem que levar, do que é essencial, tá? Quanto de recurso financeiro você tem que levar para a viagem, quais os hotéis que você vai ficar, quais são os pontos de parada, quais são os pontos que você quer conhecer. Você tem que se planejar. Então a mesma coisa na piscicultura. Você, para se planejar a piscicultura, você tem que dizer qual o resultado que quer, o peixe que determina cultivar, o tamanho do peixe que vai cultivar. Isso você tem que fazer, você precisa definir isso, tá? Então isso é uma parte principal da piscicultura. Não é só você botar lá o peixe na água que ele vai crescer. Então você tem que se planejar. E a outra coisa, na viagem você bota lá no GPS. Geralmente eu viajo muito e boto lá no GPS. Então o GPS diz o que? Passa em tal cidade. Primeiramente eu vou analisar, tá certo? Eu tenho que ter uma rota, tá certo? Então você tem que analisar isso, você tem que saber o caminho que você está trilhando. Então, para mim fazer isso, eu preciso de uma outra lei, que é a lei do manejo. Você tem que ter uma base, um dado que dizer que eu estou indo no caminho certo. Já às vezes eu estou numa viagem. Isso aconteceu numa viagem que eu fui para Teresina e lá eu botei uma rota para ir para uma consultoria. Eu passei dentro de um aterro sanitário e aí ele pegou um atalho. E às vezes pegar um atalho não é a melhor solução, mas eu não sabia, o GPS, eu não conhecia a região. Então eu caí praticamente dentro de um buraco lá com o meu carro, então eu tinha dificuldade com isso. Então dentro da piscicultura a mesma coisa, você às vezes pode ir, fez o planejamento, mas você tem que fazer a rota, o manejo correto, tá? Então nesse dia quando eu identifiquei, eu voltei. Porque eu tive precaução, fui de dia, não fui de noite, sempre fui analisando. Então você também tem que ter esse manejo, saber isso que você vai fazer, identificar o que você está fazendo, tá bom? E aí a terceira lei é a lei da gestão, você fazer a gestão disso. Por exemplo, reservei para a viagem 10 mil reais. No primeiro dia eu gastei 10 mil reais, acabou a viagem. O que você tem que fazer? Se planejar. Então, olha, eu me programei no meu planejamento no primeiro dia para me gastar 1.000 reais. Você foi lá, fez os cálculos, vê, olha, gastei 800, então estou no lucro, então posso aproveitar mais um pouco. Diz, olha, no meu planejamento no primeiro dia era para mim estar na cidade tal. Eu passei dessa cidade, eu conheci tudo, ainda estou em outra cidade, aproveitei mais. Então, você precisa fazer essa sua gestão. A gestão ela vai dizer o quê? Se o que você está fazendo está correto ou não, ela vai lhe dar um norte. Já imaginou você fazer uma viagem e não trilhar o caminho correto e chegar no final do caminho e sabe nem onde é que está? Então, a gestão ele vai dizer isso. É você parar de 15 em 15 dias na biometria e fazer essa parte. E aí, a quarta lei, que é a lei da capacidade de suporte, que você atingiu ela, não tem gestão, não tem planejamento, não tem manejo que vai se livrar dela. O que vai acontecer? A gestão, o planejamento e o manejo ele vai identificar essa lei. No momento que você identificou, aí pronto, você não tem. Se você seguir essas 4 objetivos, não tem como você dar errado. Você vai dar certo, tá bom? Só que a maioria das pessoas acha o quê? São indisciplinados, não querem fazer, entendeu? Então esse vídeo aqui é para você conhecer. E agora eu quero saber se você está disposto ou não a ter disciplina e fazer o que tem que ser feito para sua piscicultura. Porque se você não fizer, não vai dar certo. Você precisa fazer isso, precisa conhecer, tá bom? Então é isso, deixe seu comentário aqui, deixe seu like e aí a gente vai agora para um próximo vídeo.